Fala confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os top 5 erros que você pode estar cometendo ao fazer massas de bolos e não sabe. O vídeo de hoje foi destinado a esse tema porque frequentemente, às vezes eu peço perguntas de vocês no Instagram, vocês me mandam perguntas no direct, mandam perguntas aqui no YouTube e eu comecei a reparar um padrão de possíveis erros que vocês podem estar cometendo através das perguntas que vocês me fazem. Eu juntei as maiores dificuldades, os maiores problemas que vocês tinham ao fazer bolos e hoje eu vou falar os 5 principais aqui para vocês e como você pode evitá-los. Então, claro, tem sobre outros assuntos, mas o vídeo de hoje vai ser sobre a massa do bolo especificamente. Quem sabe mais pra frente eu não faço sobre outro tema. E você mesmo que está assistindo esse vídeo pode deixar perguntas ou dúvidas aqui embaixo, caso eu não tenha falado sobre um possível erro, dificuldade ou dúvida que você tenha. Então, vamos para o primeiro possível erro no preparo das massas. Mexer demais a massa do seu bolo depois que a farinha já foi adicionada. Isso é um erro comum e inclusive um pouco batido para muita gente, mas ao mesmo tempo muita gente não entende o porquê e o que é esse bater demais. Então nós vamos falar sobre isso aqui agora. Quando você adiciona a farinha de trigo na massa do seu bolo, a gente fala que a gente tem que mexer apenas até homogeneizar a massa para que isso não deixe a massa, não estrague a massa, não deixe a massa muito pesada ou não deixe a massa muito isso, muito aquilo. Eu vou te explicar o que é esse conceito de não bater muito a farinha de trigo na massa do bolo e por que que não pode fazer isso. Existem algumas razões, não existe só uma para que você não faça isso. O primeiro problema de você bater demais a farinha e o principal é que a farinha de trigo, quanto mais você bate ela depois que ela é adicionada em algum preparo, mais ela desenvolve a cadeia de glúten, que se você já acompanha o canal há um tempo, já deve ter ouvido eu falar isso muitas vezes, mas é importante eu falar, apesar de parecer repetitivo, para que a gente entenda o que é isso e não só, não faz isso porque tá falando aqui, eu tô falando para você que não pode, ou a receita tá falando que não pode. Sim, você vai entender por que você vai falar, faz sentido, não vou fazer. Então, o que é? Quando você faz um pão, por exemplo, a maioria das receitas de pão pede que você sove essa massa muito bem. Porque o pão, sendo uma massa bastante pesada e densa, ele precisa que essa farinha seja sovada bastante para que o glúten que tem nela se desenvolva, ou seja, ele seja trabalhado para que ele crie uma cadeia elástica e estrutural bastante forte para que o fermento consiga crescer, expandir dentro da massa e essa massa consiga aguentar todo esse crescimento e se manter no formato que ele precisa, além do que pães são muito mais maçudos e densos do que massas de bolo. E aí, quando você adiciona farinha de trigo na massa de um bolo, quanto mais você mexe essa massa depois que a farinha foi adicionada, é como se você estivesse sovando a sua massa de bolo como se fosse a massa de um pão. Só que aí, se você começa a desenvolver demais o glúten da massa de um bolo, a massa de bolo geralmente, ou 100% das vezes, é bem mais leve e mais fofa do que a massa de um pão e ela acaba ficando mais pesada e mais dura, porque você deu uma estrutura, um potencial de estrutura e de elasticidade para uma massa que não precisava daquele grau de solamento, digamos assim. E quando você faz isso, além do seu bolo ficar mais pesado, ficar mais duro, ficar mais denso por conta desse alto batimento da farinha, pode acontecer dele ficar mais deformado, né? Como assim deformado? Sabe quando você assa uma massa de bolo e em vez de ela ficar toda retinha ou toda abauladazinha, ela cresce um negócio assim no meio, que estranho, tipo, não faz muito sentido? Um dos fatores que pode fazer isso acontecer é o alto batimento da farinha de trigo, porque você desenvolveu o glúten é capaz de trazer estrutura e elasticidade, e aí aquela parte da massa que demora mais para assar
por conta de ser a parte do meio, é natural que isso aconteça, aquela parte teve chance de se esticar, de utilizar a elasticidade que você deu para aquela massa, ela teve mais chance de utilizar aquilo do que as bordas que cozinham primeiro, e aí ela cresce mais ali no meio. Então, não bater demais a farinha de trigo na massa de um bolo para que ela não fique muito pesada, não desenvolva o seu glúten numa quantidade exagerada a ponto de não deixar a sua massa pesada e também dela não ficar muito deformada. Possível erro número 2. Adicionar gordura em alta temperatura em massas de estrutura aerada ou em massas cujo método de preparo passe por métodos parecidos com os das massas aeradas. Já vou explicar o que é isso. Vamos lá. Quando você faz uma massa de bolo que pede que você bata ovos e açúcar, faça aquela aeração bem grande, e aí depois você tem que adicionar a manteiga, né? Geralmente é uma massa ou de genoase, que é um pão de ló que leva manteiga, ou massas amanteigadas, onde você começa pela aeração, né? Existem vários métodos de preparo para bolo e uma das formas de você fazer é justamente começar pela aeração de ovos. Então você bate ovos com açúcar, aquilo infla bastante, depois tem que adicionar os secos, tem que adicionar líquidos, tem que adicionar gordura. E aí, na hora de você adicionar a gordura, tem vários preparos de várias formas diferentes. Alguns pedem para você adicionar a gordura logo em seguida de você fazer a aeração e depois entrar os secos. Alguns pedem para você primeiro adicionar os secos e depois adicionar a gordura. Alguns pedem para você adicionar um pouco da massa na gordura e depois adicionar essa massa com gordura na massa. Enfim, tudo isso visando você tentar driblar o problema que é adicionar gordura numa aeração de ovos. A aeração de ovos, ela tem esse problema em adicionar coisas quentes e coisas gordurosas dentro dela. Então, toda vez que a gente vai fazer uma massa de estrutura aerada ou uma massa de estrutura amanteigada, uma massa cremosa, onde você começa por uma aeração, sempre a receita vai pedir para que depois você misture os secos à mão, com cuidado, de baixo para cima, que você tome cuidado para adicionar a gordura. Por quê? Porque quando você adiciona gordura, quando você adiciona outros ingredientes ou coisas em temperatura elevada na aeração, essa aeração tende a se desmanchar, se desfazer, essas bolhas de ar se perdem, a massa cai e ela tende a ficar mais solada, porque essa aeração geralmente está ali nessa massa para dar mais leveza para a massa, para dar mais volume para a massa. E aí, se você perde muito disso, você acaba perdendo a característica do seu bolo depois de assado. Então, tem muita gente que tem pavor de massa aerada por causa disso, ou que não consegue fazer métodos de preparo que pedem que você faça uma aeração e depois adicione outros ingredientes por conta disso. Então, a dica aqui é, se você for fazer uma massa aerada e depois tiver que adicionar a gordura, adicione a gordura fluida, porém em temperatura ambiente. Porque você consegue misturar ela com mais rapidez quando ela está fluida, e não entra com uma temperatura muito elevada para que aquela aeração não se perca. Então, no caso da manteiga, por exemplo, você pode derreter a manteiga aos poucos para que ela fique bem pastosa, bem fluida, mas não fique quente. Se você derrete demais, ela fica bem líquida, só que ela começa a ficar morna. E qualquer temperatura ali já vai ser ruim para a sua massa. Então, existem várias formas de fazer, mas a mais segura é que essa gordura esteja em temperatura ambiente e o mais fluida possível na hora de você mexer. E aí, na hora de você mexer, é aquela velha história. Com cuidado, de baixo para cima, para não perder a aeração e misturar até ficar homogêneo. Possível erro número 3. E aqui, esse possível erro que as pessoas cometem, que muita gente me pergunta, mas meu bolo fica assim, acontece isso, acontece aquilo. Esse é o terceiro e ele combina muito com o primeiro que a gente falou agora há pouco, que é assar o bolo em temperatura muito alta. Porque o que acontece aqui quando a gente faz isso? A gente, por exemplo, quer assar um bolo, a gente pré-aquece o forno para que quando a massa entre no forno, ela já comece a ser assada e não fica aquele tempinho ali meio besta, onde você ligou o forno, acabou de colocar a massa e está tão frio que não está assando nada, está começando a esquentar, então você pré-assou seu forno. Legal. Colocou a massa lá dentro do forno. Ótimo. Tampou o forno. Perfeito. Se o seu forno não estiver numa temperatura balanceada para aquela massa que você estiver fazendo,
o que é que vai acontecer? Sua massa está ali dentro da forma. O calor está aqui em volta. Porém, o calor está aqui em volta, mas ele está mais aqui embaixo se o seu forno for forno convencional. Se for um forno por convecção, que tem a ventoinha, que espalha o calor no forno inteiro, aí já é outra história, mas também funciona a lógica da mesma maneira. A gente tem calor maior aqui embaixo e nas laterais e em cima, certo? Só que mais embaixo. O seu bolo começa a assar primeiro embaixo. E aí, se está muito quente, essa massa assa muito rápido. Então, olha lá, entrou, esquentou, cozinhou, coagulou. O que é coagulou? O ovo cozinhou, a farinha cozinhou e eles já secaram, já ficaram na textura de bolo, certo? Certo. As laterais começam a fazer isso logo em seguida, porque elas são a segunda parte do bolo mais vulnerável. Então, a lateral do bolo começa a esquentar, a cozinhar, a coagular e fica pronta. Só que lá dentro do bolo, no meio da massa do bolo, aquilo demora mais tempo. Então aquela massa que está ali dentro, lá no meio, ainda está crua, ainda está esquentando, vai começar a cozinhar, enquanto que aqui em volta já foi, já cozinhou, já assou, já teoricamente já está bom. E aí, essa massa aqui de fora vai começar a assar mais, ela não vai parar de assar só porque ela ficou pronta, para que a massa do meio continue assando até chegar no ponto. Então você abre o forno, vê que ainda lá no meio do bolo ainda não está bom e continua assando. Só que aí o que vai acontecer? Em volta do seu bolo, embaixo do seu bolo, vai ficar muito assado, vai começar a ficar muito escuro, vai começar a vir aquele cheirinho um pouco de bolo que está começando a querer queimar. E aí você olha o meio do seu bolo lá no centro, ainda está cru ou ainda falta mais um pouquinho, ainda está meio mole. Isso acontece quando o seu forno está muito quente. A gente às vezes tem a pressa de querer colocar uma temperatura mais alta do forno para tentar acelerar o processo, não é uma correria de confeitaria, né? Fala, não, tem que fazer esse bolo, assar e ficar pronto logo e tal. E aí a gente acaba se atrapalhando em algumas etapas importantes, que essa temperatura poderia ser mais baixa para esse bolo assar mais por igual. Quando a temperatura está um pouco mais baixa, não significa que o fogo está no mínimo, né? Significa que o fogo está na temperatura ideal para assar aquele bolo. Ele vai assar mais por igual. E aí, quando eu falei que se completa com o primeiro, é o seguinte: quando a gente assa o bolo dessa forma, com o fogo muito alto, a parte de baixo e a lateral, isso inclui a parte da lateral, quando você vê o bolo em cima, elas assam muito rápido e ficam pronto muito rápido. Então não dá tempo do bolo crescer muito ali. Ele cresce um pouquinho, já cozinha, já endurece, já para de crescer. Porque a farinha e o ovo coagularam, não tem mais como a massa expandir mais do que aquilo, porque já endureceu. Enquanto que ali no meio ainda está mole. Então aquela parte do meio que demora mais para assar, ela vai ter mais chance, mais tempo de crescer mais do que aquela parte dos lados. Então, as duas coisas que fazem com que o seu bolo cresça muito no meio e na lateral fique um pouco mais baixo é fogo muito alto do forno, que é o que a gente está falando aqui agora, e bater demais a farinha. Se você fez as duas coisas, pode ter certeza que vai acontecer isso com o seu bolo, que é a parte mais de fora do seu bolo vai ficar um pouco mais baixa, que seria uma altura que o bolo conseguiu crescer e parou, e a parte do centro vai crescer tanto que depois, na hora de você fazer esse bolo, na hora que sair do forno, você vai ter que cortar aquela parte, muita parte do bolo, para você poder nivelar aquela massa do bolo. Então, assar o bolo em temperatura muito alta vai fazer com que você tenha uma massa mais ressecada, mais passada na parte de volta e embaixo do seu bolo, para que o meio consiga chegar na textura ideal sem estar cru. O que muitas vezes acontece também é que a pessoa tira o bolo achando que já está bom, porque aquela película superficial de cima do bolo também começa a queimar um pouquinho, começa a ficar mais escura, porque ela está exposta ali naquele ar quente. Só que ali no meio, lá dentro, ainda não está bom. Então, ou a pessoa tem que deixar o bolo demais para que ele consiga assar lá no meio, e aí cresce demais no meio, a massa fica ressecadíssima em volta, para que o meio consiga chegar e não fique cru, ou a pessoa acaba tirando esse bolo antes, porque ela já vê que está tudo dourado, já está começando a ficar bastante corado, mais do que o comum, a lateral você aperta, já está boa, a hora que ela tira e corta, o bolo lá no meio ainda está cru, porque o forno estava muito alto. Possível erro número 4 da nossa lista de possíveis erros nos preparos das massas
é utilizar óleos vegetais com um sabor residual muito forte. O que significa isso? Em algumas massas de estrutura cremosa, o que é a massa de estrutura cremosa? Quando a gente fala massa amanteigada, a gente está se apegando muito ao fato de ser só manteiga, né, que a gente vai adicionar naquela massa. Mas existem massas com mesmas características de porcentagem, de gordura, de ovos, de líquidos, que também levam gordura, mas que essa gordura não é manteiga. E esse tipo de massa, tanto as amanteigadas quanto as à base de óleo, que é o que a gente vai falar aqui agora, são consideradas massas cremosas, né, que tem essa estrutura cremosa que levam bastante gordura na composição. Então, em massas de estrutura cremosa, que são as massas amanteigadas, que não são feitas com manteiga, são feitas com, não necessariamente com manteiga, podem ser feitas com manteiga, mas podem ser feitas com outras fontes de gordura, a gente adiciona geralmente óleo de cozinha. E aí, muitas receitas, inclusive tradicionais aqui do nosso país, tem bolos feitos com óleo, e geralmente o óleo que a gente utiliza para fazer essas massas de bolo é o óleo de soja, que é o óleo mais comum, é o óleo mais popular e é o óleo mais barato, tá? No momento que a gente está fazendo esse vídeo, não é mais tão mais barato por motivos extracurriculares, políticos e outras coisas mais, mas via de regra, ele costuma ser o óleo mais acessível e mais barato para todos. Porém, o óleo de soja tem um sabor residual muito intenso. Então, quando a gente faz uma massa de bolo que leva bastante óleo na composição e esse óleo é o óleo de soja, ele tende a deixar um sabor na massa não muito agradável. Principalmente se essa massa for uma massa um pouco mais neutra ou de um sabor mais suave que não consegue esconder tão fortemente assim o sabor de óleo, né? Quando a gente tem um bolo com sabores intensos, mais fortes, pode ser que ele consiga esconder esse sabor residual, mas em massas de sabores um pouco mais suaves, esse sabor aparece e aparece bastante. Então, aqui essa dica é para que você substitua o óleo de soja por outro tipo de óleo. Você pode substituir o óleo de soja por outro óleo, por exemplo, né? Já diria a nossa amiga. Mas aqui é verdade. Você pode substituir o óleo de soja por outros tipos de óleo vegetal. Óleo de girassol, óleo de milho, óleo de canola, óleo de coco, enfim, qualquer outro tipo de óleo. Claro que aqui eu coloquei o óleo de coco, mas o óleo de coco é um óleo que, proveniente do coco, ele tem aromas e sabores provenientes do coco. E isso pode afetar o sabor do seu bolo. Então, claro, você vai usar o óleo de coco se for viável, né, em termos de sabor para você. Se você quer neutralizar o máximo possível, eu sugiro que você use milho, canola ou girassol na massa do bolo. E o quinto e último possível erro no preparo das massas de bolo é bater aeração de ovos ou de claras em um bowl sujo da batedeira. Quando eu digo sujo, não é sujo de poeira, de guardar. Algumas pessoas já me perguntaram, já me questionaram sobre isso, já me falaram que teve problema com isso. Para você pode parecer óbvio, mas também pode ser que não seja. Então a gente vai falar sobre esse tópico, que é o seguinte: toda vez que você vai bater aeração à base de ovos, seja bater ovos inteiros, seja bater só claras, e você quer que isso cresça, que isso ganhe corpo, que isso fique bem espumado, você precisa que tanto o bowl da batedeira quanto o globo da batedeira de arame que vai bater ali dentro estejam extremamente limpos, porque eles não conseguem montar, né? Quando eu falo montar é crescer, aerar, espumar, eles não conseguem fazer isso se tiver sujinho de algum outro preparo. Digamos que você bateu ali na batedeira manteiga com açúcar, adicionou farinha, tirou tudo aquilo da batedeira, colocou num bowl e agora vai bater claras em neve, por exemplo, para finalizar o preparo de uma massa cremosa. Ali, não é que o bowl está sujo, que você não lavou da semana passada. Você acabou de fazer aquela massa, aquela clara vai entrar naquele bolo, aí você pensa, bom, vou bater aqui essa clara, aproveitar aqui, raspei tudo o bowl, tá levemente limpo, vou bater a clara, colocou a clara lá dentro, pôs para bater no mesmo bowl que bateu a massa e não lavou com água e sabão. A clara não vai bater. Ou se bater, vai ficar, tipo assim, parecer espuma de banho, que formam assim umas espuminhas em cima e tal, mas não vai crescer, ganhar corpo, ficar brancona, densa, não vai. Por quê? Por causa da gordura, por causa da farinha, por causa de outros ingredientes que estavam ali dentro daquele bowl e daquele globo de metal, que não permitem que a clara cresça. Então,
As claras dos ovos e as gemas dos ovos precisam estar num ambiente muito limpinho para conseguirem espumar. Ah, mas Gabriel, quando eu faço bolo eu adiciono manteiga, açúcar, ovos, tudo junto. Tudo bem, só que nesse caso você não está criando uma aeração, você não está fazendo uma clara em neve, você não está fazendo um merengue para adicionar no final, enfim. Nesses casos onde bate tudo junto, os ovos entram para ajudar a dar consistência, porque no forno, quando ele é assado, ele endurece, assim como o ovo cozido, que você cozinha o ovo na água e endurece, e ajudam a trazer umidade, porque os ovos têm bastante água. Nesses casos onde você só mistura os ovos na massa do bolo, eles entram com outras funções e não com função de trazer leveza e aeração. Mas toda vez que você precisa de uma aeração, que a receita pede que você faça uma aeração com ovos, o bowl da batedeira, ou o bowl que você estiver utilizando, o fouet que você estiver utilizando, o globo da batedeira tem que estar extremamente limpos para que eles consigam montar de forma correta. E esse foi o vídeo de hoje com possíveis 5 erros no preparo das massas. Eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou, quais são as suas dificuldades ou os possíveis erros que você tem e você não sabe como resolver, ou o que está acontecendo. Deixa aqui embaixo nos comentários, quem sabe eu não faço outro vídeo falando sobre esse assunto ou sobre esse assunto em outros tipos de preparo, na decoração, nos recheios, nas montagens, enfim. Diz o que você achou, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui e quem você sabe que pode ajudar com essas dicas. E a gente se vê na semana que vem, quarta-feira, ao meio-dia. Até lá!